Franguinho Sem Censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Mais um Camisa 10 entrando em campo com a gente. Estamos chegando. Tem franguinho pra todo mundo. Bem-vindo, Tonico Duarte. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Rever os amigos que eu não vi há muito tempo. Tô que nem aquela história do Papa que reencontrou depois de ser feito o Papa Francisco reencontrou um cardeal que ele não via há muito tempo e falou pro cara: onde você andou? Pensei que você tinha morrido. Então é isso. Nós vamos ter uma Copa América, né? Pelo menos o Morubixaba está querendo fazer uma Copa América aqui, que parece um suicídio. Então vamos ver o que a gente pensa disso aí. Editorial. Você sabe o que quer dizer secretário de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República? O que faz? Quais as atribuições de um cargo tão pomposo? Vou chutar aqui. Acho que vai tomar conta da Copa América, que o macho alfa da República abraçou para chamar de sua. Quer dizer, dele. Puro chute, mas a suspeita não é sem razão. O novo secretário é o general Eduardo Pazuello, deu no Diário Oficial. Isso mesmo, Pazuello, o ex-ministro da Saúde que levou o Brasil aos 3 dígitos de centenas de milhares na pandemia. Pazuello, o que faz, o que manda o macho alfa da República. Não é, mas tem todo o cacuete para isso. Trazer a Copa América para o epicentro da pandemia não é uma proeza, mas uma aberração. Com Pazuello tomando conta, se acontecer, vira sopa no mel. Só mesmo um idiota de carteirinha para tal empreitada. Ou melhor, 2 idiotas. O cachorro e o dono do cachorro. Há quem defenda. Figurões do governo tentam demonstrar que a Copa América vai trazer turistas. Eles vêm fazer o quê? No intervalo dos jogos, talvez um incêndio na Amazônia, uma matança de indígenas? E quando a bola rolar, vão ver os grandes craques? Pense bem, se você fosse cartola do Barcelona, liberaria Lionel Messi para mergulhar de cabeça num poço de Covid-19? Recomenda-se cachaça e orações. E que Deus nos ajude. Bom, rapaziada que curte o Franguinho Sem Censura, vocês perceberam que aqui nós não politizamos, nós só colocamos a nossa opinião de uma competição totalmente sem sentido num país que tem quase 500 mil de mortos. Então, qual o sentido lógico dessa situação? Nenhum. Nossa opinião, nossa contundência, nossa principalmente referência a tudo que está acontecendo de ruim nesse país. E eu penso uma coisa também, o caldeirão já está fervendo, quase 465 mil mortos. Você vai trazer mais gente para botar mais lenha nesse caldeirão? É um absurdo, eu acho isso, né? Acho que os colegas não sei o que eles acham, mas eu acho isso, botar mais lenha nesse caldeirão que já está fervendo, eu acho que é um absurdo, um escárnio. Estão zombando da nossa cara, né? Eu também acho um escárnio o que está acontecendo, a Copa América nesse momento, acho o fim da picada, mas tem uma outra coisa que eu gostaria também de trazer essa reflexão. Eu acho um escárnio a Copa do Brasil. Não tem cabimento você viajar um dia sim, outro não. O Lisca, quando fez aquele desabafo, muita gente não leva o Lisca a sério, mas ele tinha total razão. Mas por interesses comerciais se acaba tendo a Copa do Brasil, se acaba tendo a Copa América aqui no Brasil, por interesses da CBF, da Conmebol, e eu nunca vi a seleção brasileira tão desvalorizada como nesse momento. Quem é que vai torcer para alguma coisa nessa Copa América? É a pergunta que eu deixo no ar. Outro dia estava vendo, eu fico vendo YouTube, vendo o jogo, aí eu estava vendo um jogo da Copa de 58, acho que Brasil e França. O Pelé fez um hat-trick, fez 3 gols. E eu fico pensando, pô, eu já vi isso. E agora sou obrigado a ver esse time do Tite. Isso, qualquer catado de rua é melhor do que isso aí. E são os caras que não têm o menor compromisso, sabe? Não tem o menor compromisso com o torcedor, com nada. É um bando de Neymar. O que deixa a gente mais assim chateado, que gosta de bola principalmente, é que você desfalca os clubes,
você faz competições para os clubes ficarem... A gente está falando só, às vezes, de seleção brasileira e dos clubes grandes, mas veja a Série D do Campeonato Brasileiro, jogo em Rondônia, jogo em Roraima, situações de estados que estão em situações mais calamitosas ainda, jogo em Manaus. Então, a gente está começando a perder o sentido. Ou pode tudo, porque não, tudo bem que morreu, tudo bem, não tem problema nenhum, ou a gente tem que fazer as coisas com a devida importância, com o devido cuidado. Acredito, você já vê no Campeonato Brasileiro começando o Grêmio, já foi desfalcado contra o Ceará porque tinha um surto de Covid. E olha que o Grêmio tem todos os cuidados do mundo. Já pensou os times pequenininhos do Centro-Oeste, do Nordeste, enfim, do Norte do país, né? O Arrascaeta testou positivo, né? Quer dizer, já é um que está fora. Olha o risco, né? Ele jogou contra o Palmeiras, Luiz. Ele jogou contra o Palmeiras domingo. Exatamente. Você acha que ele não tinha nada na domingo, na segunda-feira ele acordou com Covid, é isso? Pois é. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Almoço falando mal das estrelas, um quadro que não requer explicação. Semana passada, o Arnaldo criticou o VAR. A reclamação do Arnaldo procede. Agora você não pode comemorar. Por exemplo, na disputa dos pênaltis, você tem que esperar. O juiz fala, espera o VAR. Aí você para que nem uma estátua. Ah, não, o VAR falou que você não passou da linha. Pode comemorar. Então, o VAR tem todas essas situações ridículas. Mas também o VAR pode salvar, como não salvou o São Paulo, que tomou um gol ilegal e fez um gol legal. A arbitragem sem VAR errou. Só que é o seguinte, hein, gente? Que o nível do Arnaldo, da arbitragem antigamente, era 1. Hoje, os árbitros são muito ruins, viu? Ademar, então, deixa eu te falar, eu ouvi um áudio, isso que você está falando, eu ouvi um áudio no jogo Oeste e São Bernardo, disputa de pênaltis pela A2, né? Final da Série A2. Eu ouvi o juiz falando claramente, olha, você não vibra no último pênalti, você não vibra, espera o VAR. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Um absurdo. Eu não tô louco, eu ouvi isso mesmo, né? Ouviu, porque é a determinação. Na verdade, esse aí era o jogo da semifinal. O São Bernardo semifinal, foi final. É semifinal. O que acontece? O VAR determina o seguinte, ele vai ver todas as cobranças de pênalti se o goleiro ficou com pelo menos um dos pés em cima da linha. E só após o VAR falar e fez tudo certinho, que você pode comemorar. Um absurdo total. É por isso que o Avelange não queria eletrônica no futebol. Mas eu acho que é fundamental. Porque ele achava que ia acabar a discussão de boteco no dia seguinte. É engraçado, o Avelange, que é um sujeito sujeito mais formal que eu conheci na vida, ele achava que o engraçado no futebol era isso. E eu tendo até um pouco a concordar com ele, sabe? Porque tem aquele time que você não gosta, tá? Tem aquele time que você não gosta. Aí você ganha deles com um gol roubado, é uma delícia, né? Mas para quem perde, é uma injustiça. Eu fico pensando, a discussão de boteco, nem que seja discutir o VAR, vai continuar. É uma discussão que não termina nunca. Então eu discordo do Avelange e eu defendo o VAR. Não, agora eles mudaram o alvo. Agora no boteco se fala mal do VAR. Mas não deixa de ter a discussão. Mas, gente, agora, vocês não acham... Sábado eu estava assistindo ao jogo Chelsea e o City. Teve um lance de uma bola lá que bateu no peito, depois no braço. A coisa totalmente diferente aqui no Brasil. Ele não parou o jogo, não se fez rodinha em torno dele. Ele mostrou, bateu no peito e no braço, bateu no peito e no braço e ninguém falou mais nada. Não se fez essa rodinha nojenta que os jogadores fazem aqui para intimidar o árbitro, depois põe a mão na boca para não ver o que ele está falando. Eu acho que o VAR está sendo mal usado aqui. Lá foi uma coisa, e era a final de Champions, é uma coisa muito maior do Campeonato Brasileiro, Série A2 do Paulista, e ficou por isso mesmo, os jogadores aceitarem e acabou. Eu acho que é isso. Aí o grande problema é que o VAR europeu,
o correto é totalmente diferente do VAR brasileiro. Aqui você tem o jeitinho, você tem as determinações. Ali é o seguinte, o árbitro fez o toque do peito e da mão braço porque ele viu, e o VAR respeita a decisão de campo. Aqui não, o árbitro vê, não marca pênalti, o VAR chama e fala, vai ver lá porque foi pênalti. Aí o cara vai ver e muda a sua interpretação, ele já tinha interpretado. Se o cara não vê, vamos pegar o jogo do São Paulo, o árbitro não viu que estava o bandeira não viu que tá 2 metros pra frente, aí não viu que o cara veio de trás, aí é uma coisa, o VAR chama e fala, dá uma olhada que você errou. Agora, quando o cara interpreta lá dentro de campo, o VAR não tem que chamar, mas aqui ele chama e faz você mudar de opinião. E nesse lance, eu não sei se vocês prestaram atenção, ele não parou, ele continuou correndo e teve uma pequena reclamação, acho que foi do Sterling, e batendo no braço, né? Continuou e depois não teve lamúria no final, isso aqui incomoda. Depois vai um técnico depois do jogo reclamando do VAR, jogando, como é que é, desviando o foco também, é muito boa essa frase, né? Vamos desviar o foco, né? Isso aí o Luxinha era bom. Ele era ótimo, ele que criou isso. Era bom isso aí. O Luxinha é o rei do... mas tudo bem, perdi, mas vocês viram o juiz? Tá bom. Agora, chegou a hora da escolha, hein? Par ou ímpar? Oswaldo Belo, o Belinho, quer saber. Quem foi pior? Quem você escolhe por último? Tonhão ou Domingos? Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu não achava o Tonhão, eu sei que muita gente considera foi um jogador horroroso, eu não o vi assim. Acho que ele foi útil para o time várias vezes, era um bom jogador. Foi simpático, um jogador simpático, muito simpático, sempre dando entrevista, era um jogador também que cativava a torcida gostava dele. Aí você pode dizer... Ele era carismático, né? Ele era tão carismático, eu vou contar uma passagem para vocês rapidinho. Ele era carismático. Fui para o Japão uma vez com a seleção paulista. Janca, fui para o Japão uma vez com a seleção paulista, estava o Palmeiras e o Corinthians fazendo lá, eu fui fazer jogos em Tóquio e em Kashima. Aí o Tonhão estava na seleção paulista. O Tonhão pegou e falou assim, vou pedir gelo. O que é gelo em inglês? Eu falei ice. Ele falou, você vai ver como eu sei falar inglês. Ele falou, garçom, ice. Veio o gelo, cara. Olha como ele era simpatiquinho. Tanto ele, eu acho uma coisa, tanto ele como o Domingos são rebatedores, né? O máximo que eles conseguiam fazer era rebater. Os dois eram carismáticos. Eu acho que o Tonhão foi um pouquinho pior, inclusive pela carreira. O Domingos até chegou a jogar no Grêmio, jogou bem no Santos. E depois na Lusa, né? Que aí o Janca pode falar melhor do que eu a trajetória dele na Lusa. Ele é o rei da Lusa, o xerife lusitano. E foi meu parceiro de beirada de campo, hein? É meu parceiro de várzea, joguei com o Domingos. Joguei no Grêmio, ele falou assim pra mim, Ademar, você joga bem. Eu falei, não, é você que é ruim, então eu vou me destacar. É isso aí. Você acreditou? Ele falou que eu joguei bem, não é que eu jogo bem, é que ele joga mal. O Domingão eu acho o Domingos melhor do que o Tonhão. Domingão pancada, eu vou votar nele como craque. Então eu sou o Tonhão, que é pior. Não é craque, mas é... Não, jogou comigo é craque. Jogou comigo é craque, Turico. Eu diria... Se o Chicão jogasse hoje, o Chicão do São Paulo, ele era titular absoluto da seleção brasileira. O Chicão, 78. Se o Chicão jogasse hoje, ele seria um Verón, seria um Pirlo, perto do que nós temos aí. O título do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não temos ninguém. Primeiro título que eu vi do Brasileiro do São Paulo, título de 77, o Chicão intimidou o Atlético Mineiro todinho ali, quando pisando no Ângelo. Não sei se vocês lembram disso aí. Lembro, o Neca deu e ele passou e pisou. Em 78 contra o Argentino, 0-0. Também foi o Chicão. Foi isso, gente. Eles fizeram. Gente, vamos votar quem foi pior. Eu voto Tonhão pior. Tonhão. Entre Tonhão e o Domingos, eu voto no Ademar, o pior. Não, aí não. Aí é injusto, aí eu protesto e vou falar que o meu advogado vai te procurar. Pode ter certeza que o meu advogado vai te procurar. Toca aí, DJ! Bola no canto, a música do futebol. Semana passada o Brasil perdeu um grande nome do samba e da música brasileira. Nelson Matos, o Nelson Sargento. Ele deixou cerca de 400 composições. Morreu aos 96 anos, teve uma vida plena.
Entre os versos mais famosos, eu vou citar aqui alguns rapidinho. Agoniza, mas não morre, alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Ele está falando isso em relação ao samba, né? E um verso genial, 2 versos geniais. O nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Para hoje, nós separamos aqui um samba chamado Casaca, Casaca, que fala do amor do Nelson pelo Vasco, seu time de coração, e fala da linda história do Vasco, contando a briga, a luta contra o racismo. O Vasco foi o primeiro time a aceitar negros no seu time. Então, o Casaca, Casaca cita essas 2 coisas: o amor dele pelo Vasco e a luta do Vasco, a linda luta do Vasco pelo racismo. Sobe o som. E o Vasco tem uma história muito linda na luta contra o racismo. O Vasco foi pioneiro no Brasil em aceitar jogadores negros. Até existe uma discussão se o Bangu teria utilizado o jogador negro antes, se a Ponte Preta teria feito, mas o Vasco abraçou essa campanha de lutar contra o racismo num período muito importante da história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 1920, na Copa América, o racismo, que no Brasil, infelizmente, é uma construção de séculos, o presidente da República, o Tássio Pessoa, insistiu para o Brasil disputar a Copa América no Chile sem jogadores negros. Ele achava que os jogadores negros iriam se sentir constrangidos no Chile. O Brasil, naquela ocasião, foi sem negros para o Chile, acabou levando de 6 do Uruguai, 6-0. E era um período muito complicado, porque quando o Vasco decidiu abraçar a causa contra o racismo e acolher jogadores negros, sofreu muita oposição no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros. Mas o Vasco abraçou. E é uma história muito bonita e é uma história muito importante, porque a luta contra o racismo continua e tem que ser uma coisa diária, porque o racismo, eu volto a dizer, é uma construção de séculos na história do Brasil, assim como a exclusão social, que é uma construção secular da história brasileira. Pode isso, Arnaldo? Todos vocês sabem que eu sempre fui contra o VAR. E nesse fim de semana nós tivemos o início do Campeonato Brasileiro e já começamos a ter problemas com o VAR. Por exemplo, no jogo Flamengo e Palmeiras, houve um lance que o juiz, de forma atrasada, após um pênalti claro, ele preferiu dar uma falta a favor da defesa do Palmeiras. Não discuto se foi falta ou não foi falta, mas se foi falta, ele tinha que ter pitado no ato essa falta. Não apitou. E depois, olhando para a câmera, deu a seguinte explicação: a imagem mostrou claramente que foi falta. Isso não é assunto para o VAR, porque foi uma falta a favor da defesa. Seria um assunto para o VAR caso ele desse o pênalti e o VAR constatasse que tivesse sido uma falta antes do atacante. Aí sim o VAR se meteria. Então os árbitros estão usando o VAR como um subterfúgio, como uma muleta. Isso não pode acontecer. Outros problemas nós tivemos no Campeonato Brasileiro, mas eu ia perder muito tempo para mostrar determinados lances, como o gol que o Santos sofreu do Bahia, que o VAR não pôde julgar se foi impedimento ou não foi impedimento, e o lance foi claramente impedido, o terceiro gol do Bahia, porque não tinha imagem para mostrar. Então o VAR falhou. Mas o que eu queria falar é de um lance da decisão da Série A
do Campeonato Paulista, entre São Bernardo e Águas Claras. A Edna, uma boa juíza que vai para a Olimpíada Brasileira, deixou de dar um pênalti claro do goleiro do São Bernardo. A jogada prosseguiu e a Águas Claras foi lá no contra-ataque e fez um gol. O que aconteceu? Pela primeira vez no Brasil, já tinha acontecido na Alemanha. O VAR chama e fala, olha, vai olhar que houve um pênalti lá do outro lado. E realmente houve pênalti claro. Ela foi no vídeo e constatou que foi pênalti claro e teve que anular o gol do Águas Claras e colocar na marca do pênalti do outro lado. Portanto, uma lambança sem tamanho que eu queria que os especialistas, as pessoas que são a favor, me explicassem se isso é bom para o futebol ou não é. Um abraço a todos vocês. Olha, na vida, um pouco de sorte ajuda. Os afortunados. Vai ter sorte assim lá no mato. Caio Ribeiro é o sorteado da semana. Ele foi craque ou deu sorte na carreira? Estamos falando de Caio Ribeiro. Bom, ele jogou no São Paulo. Do São Paulo foi para a Inter de Milão. Da Inter de Milão para o Napoli. Do Napoli para o Santos. Do Santos para o Flamengo. Do Flamengo para o Fluminense. Grêmio. Aí foi para um time da segunda divisão da Alemanha. RW Oberhausen. E terminou a carreira no Botafogo. Mais ou menos 400 jogos e 97 gols. Ele foi um Kaká que não deu certo? Olha, eu vou começar dando a minha opinião. Ele não tinha tanta bola para jogar nesses times. Essa é a minha opinião. Não sei a de vocês. Ailton, eu fui setorista do São Paulo quando ele lançou, ele da Copinha, o Teleu colocou junto com o Denilson, junto com o KT, junto com a molecada, e o São Paulo foi campeão com o Expressinho, Comebol de 94. Eu acho que às vezes a gente, eu pelo menos acho que a gente é muito exigente. O Caio não era craque, nunca foi craque, mas ele era um cara útil, taticamente, ele abria espaço, ele não era centroavante, ele jogava com a 9, muita gente acha que ele era atacante, centroavante e tal. Ele, se fosse no futebol de hoje, seria um segundo atacante, um meio atacante, sem habilidade, mas com inteligência tática. Então acho que ele jogou em todos esses clubes, inclusive no Napoli, onde ele fez sucesso e até hoje, porque ele tinha inteligência tática. Não dá pra gente comparar, não é cara de seleção, mas acho que no futebol de hoje, o Kaká jogaria em todos os times fácil. O Caio jogaria em todos os times fácil, a inteligência tática dele. Agora, craque ele nunca foi. Eu concordo com a Ademar. Não foi um craque, mas foi um bom jogador. Foi um bom jogador e soube administrar a carreira. E eu acho que, nesse sentido, ele serve de exemplo para outros jogadores, porque há jogadores melhores do que o Caio que não conseguiram, por exemplo, chegar aos times que ele conseguiu alcançar na carreira. Então ele soube administrar a carreira, soube cercar de pessoas certas, e acho que no campo ele sempre contribuía para o time. Não era um gênio, óbvio que não, mas um bom jogador sempre foi. Bianca, posso te dar um exemplo disso daí? Quando o Caio estava para encerrar a carreira, ele me ligou. Ele me ligou porque ele falou assim: Ademar, eu estou bem financeiramente, não sei o que e tal, e a Rádio Globo me convidou. Foi o primeiro que ele foi, a Rádio Globo, ele foi comentarista. Eu estou pensando em parar, acho que com 32, 33 anos, porque, agora eu não vou ter mais condições de jogar em time grande. E os times pequenos não estão pagando. Então, até para encerrar a carreira e sair ainda com idade de jogar bola e procurar outra profissão, eu acho que ele foi inteligente até nisso. Para mim, para encerrar a conversa, não sei se o Tonico quer falar alguma coisa, para mim ele é um afortunado. Eu acho que jogador completamente médio para baixo, sinceramente. O Ailton assina embaixo, reconheço firma. Eu acho que craque é empresário dele. Boa, Tonico. Para encerrar, eu acho que essa é a frase ideal. A última volta do ponteiro. O tempo passa. 16 minutos e meio, torcida brasileira. Olha o Brasil no ataque, Júnior dá pra cara, carregou, virou, chutou. A bola bateu, entrou, entrou, Sócrates, é fogo, é fogo, é gol, é gol, é gol, é gol. Bom, gente, mantendo a nossa tradição, né? Começou semana passada, não é tradição, mas mantendo a nossa vontade de homenagear as pessoas, eu quero fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que foi muito importante, que
me fez adorar o futebol, seu Fiore Giliotti, com aqueles bordões maravilhosos, né? Abrem-se as cortinas, crepúsculo de jogo, balão subindo, balão descendo. Segura com firmeza. O que vocês acham? É uma boa homenagem, gente? Eu quero colocar nessa homenagem até uma coisa particular. Olha a humildade desse cara, desse gênio pra mim, que eu sou fã dele. Eu fui convidado pelo Ricardo Capiotti para ser diretor da CESP. Na primeira reunião que eu chego, o diretor que estava do meu lado era Fiore Giliotti. Cheguei, ele me chamou de Ademarzinho. Eu falei, não é possível. Um craque desse pegando um minhoca que nem eu, me abraçando e me chamando de Ademarzinho, cara. Se você... O trato com as pessoas, por isso que ele era genial. Porque ele jamais foi mascarado, jamais... É um ser humano. Eu não vou nem falar de narrador, porque... Recebeu, dominou, empurrou da ponta esquerda para Paulo César, dá para Tucano, escapou de um contrário, outra pinta em cima de Valdemur, escapou também do Wright, levantou para Pelé, ajeitou, dominou, rolou para cair, O cara que é que nem o Fiore era acima de tudo um homem bom, sabe? E isso é que deixou ele no coração da torcida. Sabe? Você esbarra com o Pelé na rua, ele para falar contigo, tira fotografia, etc. Você esbarra com um Zé Ruela qualquer, pede um autógrafo, o cara vai te dizer, não tenho tempo. Igual eu vi um ator da Globo uma vez fazer com uma criança. Você não vê que eu estou almoçando? Vai catar goiaba, cara. Que isso? O Fiore era craque. Em todos os sentidos. E eu gostava muito do Fiore e o tempo passa. Foi uma coisa que marcou a minha infância. O tempo passa. Me dava uma agonia quando o time não estava vencendo. O tempo passa, 36 e 45 minutos dessa final. Balão subindo, defende, entrou o Gerson, domina a bola, dá para Carlos Alberto, descarrega forte para o meio campo, aí vai de prender, aí vai de controlar, a bola ficou para o Vinha, entra dentro, cabeceou para o peito, toda para a sessão, dá para Pelé, últimos instantes de partida, Pelé domina, pode sair outro gol do Brasil, retardou para o Rivelino, chutou, Que linda homenagem ao Fiore Giliotti. Então, fecham-se as cortinas, mas a semana que vem tem mais. E você pode participar com a gente através do Instagram, o @Franguinho Sem Censura. Faça parte também deste time do Franguinho. Até a semana que vem, gente. Até lá. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.